A cultura woke, meus queridos heróis, e a cultura do cancelamento, elas andam assim, ó, juntinhas, uma do lado da outra. E é isso que nós vamos falar hoje, meus queridos heróis. O dublador muito famoso, Guilherme Briggs, tirou uma foto com um professor de história, historiador, não sei nem como é que chama direito, Elvis, historiador ou professor, eu sei que ele sabe muito de histórias, que é o Tiago Braga. Os dois passaram um dia juntos, o Tiago Braga com a esposa, o Guilherme Briggs com a esposa, os quatro passaram o dia juntos. O Tiago Braga foi lá e postou, dizendo que estava muito feliz de ter passado o dia com um cara incrível, como o Guilherme Briggs e tal. E aí, a galerinha cheirosa da internet começou a lamentar, né? A galera mais à esquerda, dizendo o seguinte: poxa, que pena, o Guilherme Briggs é de direita. Só por causa dessa foto. Meus queridos heróis, o bicho tá pegando. A cultura pop, a cultura do cancelamento, a cultura woke está uma loucura a cada dia que passa. Roda a vinheta porque vamos falar sobre isso. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse canal é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop e a cultura do cancelamento para você. Guilherme Briggs é um dublador incrível, um dos melhores dubladores do Brasil e já teve em meio aí algumas confusões aí, né, no Twitter, tanto é que hoje a conta dele é privada, né? É, privada. Bloqueada. Né? Você não vê o que o Briggs faz, a não ser que ele queira que você veja. E cara, o cara teve que fazer isso mesmo, porque, poxa, a galera não deixava o cara em paz, né? A gente comentou, né, Tony, o caso do Briggs versus o fandom de Chainsaw Man. A briga era que os fãs do anime de Chainsaw Man já estavam acostumados com uma frase que foi dita na época lá, os fãs dos scans já estavam acostumados com o que estava lá nos scans, né? Aí o Briggs foi lá e tentou se explicar porque que não dublou da forma que estava nos scans. E aí aconteceu toda aquela celeuma, né? Uma confusão, uma treta aí. Pois é, Tony, na época a gente deu a nossa opinião, a gente falou o que a gente achava de tudo aquilo, demos razão ao Briggs em alguns pontos, demos razão ao fandom também em alguns pontos, e no final aquela briga era uma briga que escalou demais, que o Guilherme Briggs só foi gentil em conversar com a galera e acabou virando uma bola de neve que ele não tinha nada a ver com a situação. E ali no meio, né, do nosso vídeo, eu acabo chamando o Briggs de cheiroso, porque eu acreditava que ele era cheiroso. Mas pra mim, galera, pro Tony, não faz diferença. Não fazia na época e não faz hoje. Se o Briggs for um cara cheiroso, for um cara de direita, um cara ANCAP, um cara sem pensamento político, não faz diferença. Nós vamos continuar gostando dele, porque ele é um grande dublador e foi com o seu trabalho que a gente conheceu o cara. Então, quando a gente pensa em Guilherme Briggs, a gente pensa no Superman, a gente pensa em Madagascar, a gente pensa nos trabalhos que ele fez. Ele é um cara 100%, um cara super gentil, a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo. Sim. E o cara é uma pessoa muito legal, pelo que a gente sabe. E a gente pede perdão se por acaso a gente tenha ofendido o Guilherme, beleza? Então, nossas escusas foram dadas. Exatamente. Inclusive, um dublador amigo nosso, num bate-papo com a gente, ele falou que o Briggs não é cheiroso, né? O Briggs não é cheiroso, ele nem gosta desse tipo de coisa. O cara falou pra gente. Mas, meus queridos heróis, aqui agora, o cara disse que o Briggs era de direita pela foto. Esse é o ponto, né, Elvis? O cara ficou triste porque o Briggs está com um cara que, Tiago Braga, também não sabemos se ele é de esquerda, se é liberal, se é de direita, se é conservador. Não, nós não sabemos. Sabemos é do trabalho dele, que é muito bom. Mas ele ficou conhecido por detonar um comunista, não é isso, Elvis? É, cara, esses comunistas de apartamento, esses comunistas aí que ficam no YouTube recebendo dinheiro dos Estados Unidos, né? Que o capitalismo só é ruim pros outros, pra ele é ótimo, né? Maravilhoso. Exatamente. O ponto é esse, Tony. Quer saber de um comunista? Quer saber qual é realmente a ideologia comunista? É essa. Capitalismo é ruim pro povo. Pra mim é sempre ótimo. Então o Tiago Braga ficou conhecido porque destruiu um cara, o tal, como é o nome do cara, pô? Eu nem lembro do nome desse cara. Sinceramente, Tony, eu conheci o trabalho desse cara
por conta do vídeo do Thiago. O Sim. Thiago é um professor, né? Como o Tony falou, um professor de história. Tem 2 canais no YouTube. 2 canais extraordinários. O canal que eu sigo, que eu consumo, é o Brasão de Armas, que é fantástico. Fantástico. E ele tem um outro canal que fala sobre períodos de história e tudo mais. E a Gaio Fato, lembrei, Tony, o nome do cara, Gaio Fato. O Gaio Fato ficou só os fatos. Ficou só os fatos, é verdade. Depois que o Thiago detonou ele. Então, o que acontecia, Tony? O Gaio Fato fez vários reacts do trabalho do cara. Sabe, o Thiago criou um triplex na cabeça desse Gaio Fato. E aí o Thiago ficou pé da vida e falou, cara, eu vou responder, pelo menos fazer um vídeo respondendo. Só que ele acabou fazendo 2 vídeos, né? 2 vídeos gigantes, que são sensacionais, cara. Os vídeos têm mais de 1 hora cada e parece que tem 10 minutos, né? Passa rápido. Porque o vídeo é tão bom que passa rápido. Né? Ele destruiu o cara com argumentos, com fatos, com bibliografia. Ele trouxe, poxa, é uma aula. Ele, como professor, deu uma aula não só pro Gaio Fato, mas para toda a comunidade. Então, assim, quem ganhou, Tony, nessa disputa, fomos nós, né? Que aprendemos com o conteúdo do Thiago. Exato. E, cara, depois, Tony, o Thiago ele fez outro vídeo bem interessante, que eu já assisti também, que é falando sobre o Faces, né? E é muito bom. Se a galera ainda não assistiu, assista. Se vocês não conhecem o Brasão de Armas, que é o canal que eu sigo do professor, podem se inscrever que o material, o conteúdo é de alto nível. O outro canal eu não conheço, mas eu vou me inscrever também, vou assistir também para ver como é. Com certeza deve ser algo muito bom. Então a reflexão que a gente traz aqui para você, meu querido herói, minha querida heroína, é o seguinte, cara. Muitas pessoas que você segue hoje, que você gosta do trabalho, de repente você pode saber que ele não segue o mesmo espectro político que você. Ele não vota no mesmo candidato que você. Vai sair um vídeo nosso sobre Conan. Um roteirista tá detonando o outro roteirista. O roteirista do Conan atualmente está sendo cancelado por outro roteirista cheiroso. Por quê? Só por causa de posições políticas, cara. É isso aí. Isso é triste demais, sabe? Elvis, eu fico pensando, mesmo se o Briggs fosse um esquerdista e o Thiago fosse de direita, os dois não podem ser amigos? Quantos amigos nós temos de esquerda? Quantos parentes nós temos de esquerda? E não é por isso que a gente vai sair cancelando os caras, colocando isso na internet, postando um comentário negativo porque o cara é de esquerda, é de direita e blá blá blá. Não, eu acho que atacar as ideias é interessante, é legal, bacana. Nós não gostamos das ideias da esquerda, da cultura woke. Isso é terrível para a cultura pop. O mundo woke, a cultura woke destrói a cultura pop. E nós atacamos os ideais desta cultura. Mas não, isso aí, Tony. Mas não atacar as pessoas, pelo amor de Deus. Isso. A gente tenta convencer, né? O que acontece, Tony, é que a galera cheirosa tá tão radical que eles é que promovem a segregação. São eles que promovem o cancelamento. É isso que a gente tá querendo trazer para vocês nesse vídeo. Não interessa o pensamento político desses caras. Não interessa. Eu tenho um exemplo, Tony. Eu sou da área da música, todo mundo aí sabe, a maioria das pessoas deve saber. E eu sou muito fã do André Matos, que infelizmente morreu, nos deixou. Grande cantor, grande músico brasileiro da área aí do heavy metal. O cara que gravou disco com Viper, depois com Angra, depois com Xamã, depois carreira solo. Já tocou também com vários players do metal mundial. Eu não sei ao certo qual era a posição política dele, eu nem me interessava por isso. Nem queria saber. Mas o que ele falava, Tony, eu discordava. O pouquinho que ele falava sobre política, eu discordava dele. E dava pra perceber que a inclinação dele era mais à esquerda. Eu nunca deixei de chorar num show quando eu ia. Quando ele fazia show que eu podia ir, sabe? Chorava, emocionado, sabe? Você aprendeu a tocar piano, né? Você aprendeu a tocar piano por causa dele, né? Exato, Tony. Eu aprendi a tocar piano por conta dele. Ele e o Edu Falaschi foram muito influentes pra mim. Eu virei músico por causa desses 2 cantores. Mas o André Matos, em específico, eu aprendi a tocar piano por conta do André Matos. Não interessa pra mim se eu discordava dos pensamentos do André Matos. Eu admirava e ainda admiro o trabalho que ele fez.
Galera, nós temos entrevista com o Edu Falasca aqui, duas entrevistas, são 2 lives, tá? O canal ainda nem tinha 20 mil inscritos aí, a gente já tem uma entrevista com ele, depois com mais de 80 mil inscritos, ele voltou pro canal para mais uma entrevista, e breve a gente estará trazendo ele aqui de novo, né, para falar sobre o trabalho dele, porque a gente gosta muito do trabalho do cara, gostamos muito do cara. Meus queridos A heróis... gente nem perguntou, né, Tony? Qual é a sua... Não. A gente só vai te entrevistar se você for... Ou de direita. Você sabia que tem muita gente que não entrevista a pessoa se não votar no mesmo candidato que ele? Pois é. É, cara, tem aí. gente assim, hein? Tem gente assim. Meus queridos Radical. heróis, radical, eu não tô nem aí se o Briggs é de esquerda ou de direita. Não tô nem aí também se o Thiago é de esquerda ou de direita. O trabalho deles são muito bons. E fazendo um paralelo aqui com o que está acontecendo com o Peter, né, Elvis? O Peter está se posicionando a favor de um filme, deu a sua opinião sobre o filme, foi assistir, curtiu o filme, e ele está sendo chamado agora de fascis e de extrema-direita. Olha só o que essa galera faz. Meus queridos heróis, você já viu alguém da direita cancelando um monte de gente aí por causa que pensa diferente? Não, mas os cheirosos adoram fazer isso. Adoram fazer isso. É o modus operandi, Tony. É o modus operandi. Eles precisam calar o outro lado, eles precisam impedir que o outro lado cresça. Por quê? Porque eles sabem que nós somos chatos, mas nós estamos certos. Esse é o pensamento. Essa é a verdade. Nós estamos certos. Como o Tony falou, o cheirosismo, a cultura woke, estraga o entretenimento. É só ver os resultados deste último ano, ok? Meus queridos heróis, não é todo ano que vai ter uma Barbie, não, viu? Para esses cheirosos ficarem, ui, daí quem lacra não lucra, é? Não é, não. Depois de Barbie, o Besouro Azul se lascou. Calou a boca de um monte de gente. Se lascou e vai ter agora The Marvels. Provavelmente também vai ser uma porcaria. Já tem anúncio aí que o orçamento é muito maior do que a galera falou, né? Exatamente. Meu querido herói, essa foi a reflexão de hoje pra você, hein? Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente conta no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.